Boa noite. Será que pode tirar isso aqui, Roberto? Pode. Glória a Deus. Queridos, que privilégio maravilhoso estar aqui mais uma vez com os irmãos. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Tá dando para ouvir? Legal. É muito bom estar aqui na cidade de Rio Claro. É muito bom estar aqui nessa igreja. É muito bom realmente ver tudo aquilo que Deus está fazendo nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Eu creio que isso não é nem o começo daquilo que Deus vai fazer. Eu creio em nome de Jesus. Esse testemunho agora que o pastor Roberto deu aqui, é muito lindo isso, né, irmãos? Antes do jejum, né, no início do jejum ali, tantas pessoas precisando de um milagre, precisando de um toque de Deus. E através da oração, através da busca de Deus, a gente vê os milagres acontecendo, portas abertas. Esse é o nosso Deus. Ele está à disposição para fazer os milagres. Ele está à disposição para fazer a cura que você precisa. Ele está à disposição para transformar o seu casamento, a sua família. Ele quer isso. Amém, queridos? Você crê nisso? Você crê que é da vontade de Deus que você seja feliz? Sim ou não? É da vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a mensagem que eu irei trazer nesta noite, ela foi ministrada lá em São Paulo, pelo pastor Sabá. Eu achei interessante essa mensagem. Eu tive a oportunidade de ministrar hoje lá em Piracicaba, lá com o pessoal de Piracicaba. Foi uma bênção. Inclusive eles estão aqui também, parabéns. E foi uma bênção. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem em nome de Jesus. O título da mensagem é A Pergunta Mais Relevante da Vida. Olha aqui. Eu coloquei meu nome ali, tá, irmãos? Mas foi o pastor Sabá que pregou essa mensagem, tá? Porque eu estou pregando hoje aqui, então por isso que eu coloquei meu nome ali. Mas é interessante, deixa eu ler aqui para você. Mateus capítulo 19, versículo 16, vai aparecer no telão também. Vamos ver o que diz a palavra. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha essa pergunta. Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Na verdade, irmão, se a gente for analisar, pouco se tem falado sobre isso nas igrejas hoje. Pouco se tem falado. Já notou isso? Tem falado muito sobre como você ser um sucesso na vida. Como você ser um sucesso, como você fazer isso, como você fazer aquilo e tal. Mas não tem se falado muito sobre isso. É o que nós chamamos de a pergunta mais relevante da vida. Ou, se você preferir, a pergunta mais importante da vida. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? São poucas pessoas vivas que realmente param para pensar ou se preocupar com a questão vida eterna, salvação. Até porque esse assunto, ele nos arremete morte. Ninguém gosta de falar de morte. Alguém gosta aqui de falar de morte, irmão? Você nunca vai ver, numa rodada de amigo, o pessoal falando de morte lá. Você nunca vai ver um casal de namorado ali se beijando e perguntando para o outro: e aí, quando você acha que eu vou morrer? Não tem, eles não fazem isso, porque é um assunto que é pouco falado. Ninguém se interessa por esse assunto, né? Quem mais gosta desse assunto de morte são aquele pessoal que trabalha nas funerárias, né? Mas, no geral, ninguém gosta desse assunto. Com certeza, né, esse tema ele não está em qualquer lugar. Mas o fato é que todos nós, sem exceção, daqui, todas as crianças já estão lá dentro, né? A maioria das crianças estão ali dentro. Eu vou te falar sem sombra de dúvida, que daqui a 100 anos, não tem ninguém aqui menos de 20 anos, né? Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos mais aqui. É um fato. Não adianta dizer, pastor, para com isso, pastor, não fala uma coisa dessa. Não tem para onde correr, irmão. Daqui a 100 anos, nenhum de nós aqui vamos estar mais aqui. A pergunta é, olha a pergunta. Onde estaremos? Para onde iremos? O que acontecerá depois da morte? Que pode passar aí, Keibe, também, se você quiser. O que fazer para evitar o pior? Se é que existe o pior, porque tem gente que não acredita, né? E o que fazer para experimentar o melhor? Se é que existe
esse melhor. Eu sei que as respostas e opiniões sobre essas questões, elas variam muito. Variam muito, irmão. Tem gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro. Isso é um fato. Por exemplo, há aqueles que acreditam que depois que morremos, tudo acaba. Já viu? A pessoa diz assim, olha, pastor, peraí. Quando a gente morre, acabou tudo. Parou, já foi, acabou, não tem para fazer mais nada. Acabou-se. Tem gente que pensa assim. Outros acreditam que seremos reencarnados. Aquela pessoa que diz assim, olha, a pessoa morre, depois reencarna numa mulher, depois reencarna num homem, depois, né? E fica se reencarnando. Diga comigo, miseriqueima. Outros acreditam em um paraíso. Não, pastor, quando a pessoa morre, ela vai para um paraíso. Inclusive, o povo muçulmano, eles acreditam piamente que se aquela pessoa, aquele jovem muçulmano, se ele se explodir com uma bomba em um local e matar muitas pessoas com ele, ele vai para um paraíso e lá vai ter 100 virgens esperando ele. Diga 100. Ele acredita nisso mesmo. Rapaz, eu morro, mas também quando chegar lá vai ter 100 mulheres me esperando. Olha só o absurdo, irmãos. O cúmulo que o diabo faz. Né? É um cúmulo. Você sabia qual é a diferença do jovem cristão para o jovem muçulmano? Que é o seguinte, o jovem muçulmano, ele acredita, e você sabe por que ele se explode? Porque ele acredita que quando ele estiver lá no paraíso, vai ter 100 mulheres só para ele. 100 mulheres. E o jovem cristão, por que ele não se explode? Já parou para pensar nisso? Porque tem uma promessa para ele, que quando ele chegar no céu, tem uma coroa esperando ele lá. Para aqueles que não entenderam, depois vai cair a ficha. Mas brincadeiras à parte, é um fato que tem muita gente que acredita em tudo, meu irmão. Tudo que fala para ele está acreditando. Se alguém falar para ele, olha, eu acho que você era um cachorro na outra vida, ele acredita. Então tem muitas coisas assim. Só que o que acontece, irmãos? Nós precisamos, sabe de quê? Não é correr de um lado para o outro, não. Nós precisamos da palavra de Deus. O que a Bíblia fala, o que Jesus fala acerca disso. Quais são as promessas de Deus? É isso que nós temos que nos apegar. É na verdade da palavra de Deus. Já outros poderiam dizer assim, eu vou para o inferno mesmo? Não tem jeito para mim? Já vi gente falar isso. Rapaz, quer saber de uma coisa? Para mim não tem jeito, já sei que eu vou para o inferno. Aí acaba vivendo do jeito que ele quer. O outro diz assim, deixa de bobagem, não existe céu, não existe inferno, nada disso existe. Tem gente que pensa assim, não existe nada disso. O mundo foi criado assim, então tem muitas coisas. Né? A verdade é que esse assunto, na verdade, vida após a morte, se nós formos bem sinceros, é algo complexo de falar. É algo meio assim, não é uma coisa fácil de se tratar não, irmãos. Inclusive, se você estiver evangelizando alguém, nem é bom você entrar muito nesse assunto aqui. Entendeu? Nós estamos fazendo um GE, a minha cela é na quinta-feira, na minha casa, nosso apartamento. Só que na quarta nós temos um GE. Umas senhoras católicas lá, e a gente fica falando de Jesus, porque elas abriram a casa delas para a gente falar de Jesus, nos convidaram, e toda quarta, fielmente, a gente chega lá, e elas estão lá, as cadeiras, a mesa lá, tudo bem arrumadinho e tal, café, lanche, e elas, pastor, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Ah, meu irmão, aí eu deito e rolo. Eu pego a Bíblia, eu digo, pega a sua Bíblia, cada um pega a sua Bíblia aí. A Bíblia fala assim, assim, assim. Só que tem uma lá, que ela disse assim, pastor, deu um nó agora na minha cabeça aqui, falando tanta coisa, e as pessoas perguntando outras coisas, né? Pastor, me diga uma coisa, e aquele ladrão, foi ou não foi? Eu não entendi mais nada, ele foi ou não foi para o céu? Quer dizer que o ladrão foi para o céu e Maria não foi? Olha só, então as pessoas, elas, muitas vezes, ela pode ser muito inteligente no mundo secular, mas tem pessoas que são analfabetas, quando se trata da palavra, não sabem. E nós
precisamos ensinar a palavra da forma correta. Claro, nunca agredindo ninguém, irmãos. Vou te falar uma coisa aqui. Todas as vezes que você for falar do amor de Jesus para alguém, nunca agrida a pessoa, ou nunca fica criticando a religião dela. Não, não, não. Só fale do amor de Jesus. Que deixa que o Espírito Santo faz o resto. Porque, na verdade, não é eu nem você que vai convencer a pessoa. Nós só vamos pregar o Evangelho. Nós vamos falar daquilo que Jesus fez pela vida dela. Mas quem vai fazer o verdadeiro milagre na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus, que vai transformar a vida dela. Amém, querido? Quem está me entendendo aqui, levante a mão. Então, é um tema confuso, não é um tema fácil. Muitos acham que nunca é possível uma pessoa ter certeza realmente do que vai acontecer após a morte. Muito menos afirmar que ela é salva e ter plena certeza disso. Tem gente que diz assim, olha, jamais alguém pode saber. Como é que eu vou saber se eu sou salvo ou não? Daqui a pouco a gente vai entender. Porque você pode e porque você precisa ter certeza da sua salvação. Irmão, se tem alguém aqui nessa noite, debaixo do som da minha voz, que não tem certeza da sua salvação, você pode sair daqui hoje, tendo a certeza disso, amém? Ah, pastor, mas eu estou meio na dúvida, irmão. Não pode ter dúvida, você tem que ter certeza. A fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus. E no versículo 6 fala que sem fé é impossível, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes, sabe o que acontece com muitas pessoas? Que eu percebo, é que elas tentam entender o mundo espiritual de uma forma natural. Ela fica tentando entender. Meu pai, mas pastor, me explica, como é que o mar se abriu e o povo passou? Eu não tenho como explicar, irmão, porque é algo sobrenatural. É sobrenatural, não posso explicar. Então vai ter coisas na Bíblia que você não vai ter como explicar. Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. As coisas de Deus é fé. Amém? Você sabia, se a pessoa disser, eu não tenho fé, eu não creio não que existe inferno. Você sabia que o diabo nem vai ficar preocupado com você. Até porque para ir para o inferno não precisa ter fé. Para ir para o céu, sim, precisa ter fé. Se alguém chegar, olha, eu não acredito no inferno, e bate o pé no chão, eu não acredito. O diabo vai dizer, esse é dos meus. Legal isso aí. Porque para vir para cá não precisa ter fé, não. O diabo vai dizer, fé é da concorrência lá. Porque para ir para o inferno, agora para o céu, sim. Para ir para o céu é algo que precisa ter fé. Por exemplo, quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, é um ato de fé. Por isso que na Igreja da Paz, você nunca vai ver, no momento do apelo, os obreiros chegar lá, ver a pessoa chorando lá atrás e pegar no braço dela a força e trazer ela aqui na frente. Não, você nunca vai ver isso. Porque é algo de fé. É algo que a pessoa precisa tomar. A decisão que ela precisa tomar, é ela que precisa tomar essa decisão. E não tem esse negócio de dizer, não, minha esposa, o meu pai é crente, então eu estou bem. Não, irmão. Diga comigo, a salvação é individual. Deus não tem netos. Não. Se o seu pai é crente, se é pastor, é ele. Você é você. Então cada um vai prestar conta de si mesmo. Já outros acreditam que todas as pessoas, no final das contas, vão para o céu. Porque, afinal, Deus é bom e a Bíblia diz que Ele é amor. E um Deus amoroso jamais mandaria alguém para o inferno. Tem gente que pensa assim, não, Deus é amoroso demais, Ele não pode. Mas Ele não pode mandar ninguém para o inferno, porque o amor dEle não vai permitir isso. E Ele não quer, irmão, Ele não quer mandar ninguém para o inferno. Mas é uma escolha de cada um. Diga comigo, livre-arbítrio. Cada um tem um livre-arbítrio. Nós decidimos onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Entendeu? Por exemplo, o ladrão roubou um carro, ele teve um momento de escolha. Onde ele disse, será que eu roubo o carro ou eu não roubo? Ele escolheu roubar. Foi uma escolha que ele escolheu. Ele vai pagar um preço pelaquela escolha. Ele quebrou princípios da palavra. Então, nós servimos a Deus, mas através do nosso livre-arbítrio. Por que eu estou na igreja hoje? Porque eu quero adorar a Deus. Por que você veio aqui hoje?
Porque você quer adorar a Deus, porque você teve fé, porque você sabe que quando você adora a Deus, Deus ele derrama sobre você a unção dele, a graça dele, o milagre que você precisa está em Deus, isso é fé. Outros, no entanto, realmente acreditam que somente as pessoas de bom coração, que não fizeram nada de mal, é que poderão entrar no céu e viver eternamente. Pois bem, nós vamos falar então um pouco, eu dei vários exemplos aqui, agora nós vamos falar um pouco à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? É importante, irmãos, eu creio em nome de Jesus, que todos aqui estão salvos, eu creio em nome de Jesus. Mas é importante você estar sabendo desses detalhes, porque um dia você pode ser questionado. E aí, como é que foi isso? Tem gente que faz cada pergunta de pegadinha mesmo. E aí, quem foi a mulher de Caim? Né? Aquelas perguntas bobas. E aí, Abraão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Né? Aquelas coisas assim. Você tem que estar inteirado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero falar sobre 3 pontos aqui rapidamente. 3 pontos. Primeiro ponto. Pode passar aí? Diga comigo. Existe um lugar chamado céu e um lugar chamado inferno. Esse é o primeiro ponto. Pastor, que negócio é esse, pastor? Aqui é a Bíblia que está dizendo, irmãos. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. À luz da Bíblia, existem 2 lugares onde se destinam as pessoas após a morte. Né? Primeiro ponto aqui. Se eu não acreditar nisso, eu começo de cara chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus, ao longo dos evangelhos, ele está falando sobre isso. Segundo, se isso não for verdade, eu não continuaria lendo a Bíblia ou valorizando a Bíblia. Por exemplo, se eu sei que isso não é verdade, não, peraí, eu não creio nisso. Eu não creio que existe um lugar chamado céu e um lugar chamado inferno. Para que eu vou perder meu tempo lendo a Bíblia, então, se eu sei que é mentira? Entendeu? João capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz assim, isso aqui é o próprio Jesus falando. Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmão, onde é esse lugar? É no céu, é claro. Ele está falando aí do primeiro lugar, do céu. Nós cristãos acreditamos na Bíblia. Por conseguinte, acreditamos que esses lugares existem. E nós temos a esperança nítida que iremos morar nesse lugar que Jesus afirma que foi preparar para os que creem nele. Mais uma vez eu abro parêntese. Aquilo que eu falei logo agora há pouco, aqui no início, que nós não podemos tentar compreender as coisas de Deus de uma forma natural. Para ir, irmão, sinceramente, irmão, para ir para o céu, só vai quem tem fé que existe esse lugar. Quantos creem que existe esse lugar aqui? Amém, graças a Deus, todo mundo. Nós cremos. É um fato. Ah, mas se alguém querer provar o contrário. Não, irmão, não adianta. Está aqui a Bíblia que fala. É a palavra de Deus. Nós seguimos esse livro. É a palavra do Senhor que nos dá a garantia. Segundo ponto. Salvação é um direito disponível a todos. Diga comigo, a todos. Mais fé, diga a todos. Irmãos, essa palavra todos, se você fizer uma pesquisa bem profunda no grego, você vai ver que o significado dela é todos mesmo. Significa todos. Pastor, peraí. Até aquela minha vizinha, pastor. Ah, não, aquela vizinha lá. Irmãos, até a vizinha. Pastor, todo mundo, menos o meu patrão. Teu patrão também, irmãos. Todos. Salvação é um direito disponível a todos. Ou seja, está disponível. Ele está disponível. Agora não significa que todos vão aderir a esse direito que ele tem. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que é um direito adquirido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ele morreu naquela cruz, derramou o sangue dele, pagou o preço pelos pecados, e ele falou, aquele que toma posse disso vai ser salvo, porque eu já fiz.
Ah, pastor, mas até aquele cara terrorista que matou tanta gente. Irmão, se ele se arrepender, pedir perdão do pecado dele, receber Jesus como Senhor, até ele também. Quem pode herdar a salvação? A boa notícia é que, à luz da Bíblia, todos podem ser herdeiros da vida eterna. O ingresso foi pago por todo ser humano. Todos que quiserem podem ser salvos. A salvação é um direito que já está disponível a toda e qualquer pessoa que desejar e fizer o que precisa ser feito para herdar. A salvação está à nossa disposição. Fala para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: a salvação está disponível para você. Romanos capítulo 10, versículo 8 a 15. Eu vou ler aqui rapidamente por causa do tempo. Diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que invocam. Porque, olha a última frase. Vamos ler junto essa frase, irmãos? Pode levantar, não dá para levantar não, né? Diga assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É muito forte isso aqui, né, irmãos? É forte. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 16 agora, eu vou ler. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? De novo a pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Essa passagem aqui estava relatando sobre Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles tinham apanhado porque eles estavam pregando o evangelho. A Bíblia diz que eles estavam no cárcere, presos com grilhões, as costas ensanguentadas. Deu meia-noite, olhou para a cara do outro: e aí, Paulo, vamos fazer o quê? Vamos louvar. E a Bíblia diz que eles começaram a louvar, cantar. Veio uma unção naquele lugar. A presença de Deus veio naquele lugar. Veio um terremoto. As cadeias quebraram e todos foram soltos. Quando o carcereiro chega no local e vê que os presos tinham saído daquela sala, o que ele fez? Porque naquela época, se o carcereiro deixasse alguém fugir, ele ia pagar com a vida própria dele. Ele pegou a espada e ia se matar. E o Paulo falou: não faça isso, nós estamos aqui. A Bíblia diz que ele levou o Paulo para sua casa, Silas, cuidou do Silas e do Paulo. E estava lá. Só que no momento que ele estava lá com a sua família, ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a resposta: creia no Senhor Jesus e serão salvos. Você, é só você? Você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa, naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Que lindo, né, irmãos? Olha só. Naquele momento ali houve um avivamento naquele lugar, toda a sua família foi salva. Mas houve uma pergunta aqui: o que eu faço? Como é que eu faço para ser salvo? Está aqui a resposta: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, olha aqui a palavra toda de novo, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, tem vários versículos aqui que falam disso, explicando realmente que todos podem ser salvos se quiserem. Deus deu uma oportunidade para todos serem salvos. Por isso que o evangelho hoje, irmãos, tem ido para lugares longe, né? A pregação do evangelho está chegando em lugares que você nunca imaginou. O pastor Hebe fala e comenta que lá na China comunista está tendo avivamentos lá, Indonésia. Eles sabem onde eles pregam? Eles pregam em igreja subterrânea, lá na China comunista, por causa do que não pode, né?
Então ele se reúne nas casas subterrâneas e lá o avivamento lá está pegando fogo. O pastor Ibe já esteve lá. O pastor Ibe pegou na Indonésia, em lugares, né, o maior índice de muçulmano é na Indonésia. O pastor Ibe tem um amigo lá, o pastor Edlil, ele tem uma igreja de 30 mil membros. Num lugar na Indonésia. 30 mil membros. Então, o avivamento está alcançando o mundo. As pessoas estão ouvindo falar de Jesus. As pessoas estão ouvindo falar aquilo que Jesus fez por elas. Tem muitos versículos aqui, não vou poder ler todos, mas eu vou para o terceiro ponto. Terceiro e último ponto. Pode colocar o terceiro e último ponto. Só existe um critério para ser salvo. Nós precisamos entender isso aqui hoje. Só há um critério para ser salvo. Qual seria então esse critério? Pastor, esse critério então, será que é vir para a igreja? Sim ou não, irmãos? O critério para ser salvo é simplesmente vir para a igreja? Sim ou não? Não. Não é só vir para a igreja. Se batizar é o critério? Tem que se batizar, mas não é o critério. Ser bonzinho, pastor, se eu for muito bom. E se eu for muito bom, eu cuidar das pessoas, eu respeitar as pessoas, eu tratar bem todo mundo, eu vou para o céu por causa disso? Você já deve ter ouvido sobre aquela questão da igreja, né? Por exemplo, a pessoa diz, não, se eu for para a igreja, eu vou ser salvo. Claro que a pessoa tem que vir para a igreja para ouvir a palavra, isso é um fato. Você precisa vir, tá congregando. A Bíblia fala, não deixava de congregar, você tem que congregar mesmo. Mas esse simples fato de você vir para a igreja não significa que você recebeu a salvação por causa disso. Por exemplo, você tem a garagem na sua casa, e você entra na garagem e você fica lá assim umas 4 horas na garagem. Você tira o seu carro e você fica na garagem lá parado. Você vai virar um carro porque você está na garagem, irmão? Sim ou não? Se você for no aeroporto aqui, eu creio que tem um aeroporto pequeno aqui, né? Você vai naquela pista do avião, aí você abre os braços, aí você corre. Aí você vai correndo lá, correndo. Será que você vai virar um avião porque você está na pista? Sim ou não, irmão? Não. É a mesma coisa. Não é porque eu estou na igreja que eu estou salvo. Tem outro critério que nós vamos entender. Por exemplo, ter uma religião é o critério? Ah, pastor, preciso ter uma religião. Eu já te falo de cara, não. Não. Sabe por quê? Antes de Jesus vir, na primeira vinda de Jesus aqui, antes dele já existia religião. Inclusive, quem crucificou Jesus na cruz foi os religiosos. Então não é por causa da religião também, não é o critério. Às vezes, quando a gente está falando de Jesus para alguém, ela diz, pastor, tudo bem, pastor, mas eu não quero deixar minha religião, tá, pastor? Tudo bem, querido. Olha só como essas pessoas pensam, né? Religião, irmão, na verdade, ela só atrapalha. Religião, ela atrapalha. A pessoa que é religiosa, ela faz as coisas no automático. Ela levanta a mão por religiosidade. Ela senta religiosamente. Né? Então, religião não é o critério. Ser batizado, pastor, é o critério? Claro que nós precisamos ser batizados, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que não é o critério. Imagina se fosse o critério para ser salvo, ser batizado. O ladrão lá, do lado de Jesus. Ele clama a Jesus, lá Jesus fala, olha rapaz, eu até queria te ajudar, mas é complicado, aqui em cima não dá para batizar você. Ou então traz uma cuia aí, um negócio para molhar ele aqui, para ele ser batizado agora. Mas não é o critério máximo você ser batizado. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, você precisa crer primeiro, não é porque você é batizado que você é salvo. Outro critério, ser bonzinho. Já viu aquela pessoa que é gente fina? Rapaz, aquela pessoa, você olha para ela, é uma pessoa educada. Ela não faz mal para ninguém, não fala mal de ninguém. Nem dos políticos ela fala mal. Aquela é muito legal. Em plena Lava Jato, você nunca vê ela falar mal de ninguém. Você diz, essa pessoa, essa, rapaz, se tem céu, esse aí vai para o céu. Porque ele é tão bom que ele precisa ir para o céu. Esse cara tem que ir para o céu. Tem gente que pensa assim. Mas eu quero te dizer, irmãos, que infelizmente não é esse o critério.
Não estou dizendo aqui que você... Por favor, irmão, não vai sair daqui dizendo, olha, o pastor Eliel falou que tem que ser mal. Não. Tem que ser muito mal. Não. Você tem que ser bom. Mas não é esse critério que vai te levar para o céu. Não é isso. Pois é, o mais intrigante de tudo é que quando o assunto é salvação, a Bíblia diz que essa bondade, esses atos de bondade não ajudam em nada. Essas ações de generosidade não podem nos salvar. É importante dizer que, à luz da Bíblia, não basta só ser muito legal e simpático e ajudar os pobres para ganhar a vida eterna. Tem gente que faz isso. Não, rapaz, eu preciso... para eu ser salvo, eu preciso ajudar muitos pobres. Eu vou fazer instituto. Claro que tem que fazer, irmão. Tudo que você vai fazer, tem que fazer. De bom. Mas não é isso que vai te levar para o céu. Não é a sua bondade que vai te levar para o céu. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24, diz assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 6, 23 agora. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. E olha só, o versículo chave aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Diga comigo, da fé. E isso não vem de vós. Olha só. Eu não sou salvo por mim mesmo, porque eu sou bom, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. E até essa fé, irmão, nem vem de mim. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Isso que é intrigante, irmão. Muita gente dá um parafuso mesmo na mente. Por que aquela pessoa que fez tanta coisa errada, falhou tanto, pecou tanto, mas um dia ela teve um encontro com Jesus, ela se arrependeu, e ela foi para o céu. Porque ela entendeu o assunto graça. Diga comigo, é graça. Já outros que são tão bonzinhos, faz tudo certinho, organizado. Se ela não entender isso, ela pode ir para o inferno, irmãos. Se ela não entender que é pela graça que ela é salva, se ela não entender que é por aquilo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, muito provavelmente ela pode ir para o inferno achando que ela está salva, porque ela é boa. É interessantíssimo, é muito profundo, mas é a verdade. É pela graça que nós somos salvos. Pastor, explique melhor sobre isso. Vou te dar um exemplo aqui. O justo que não era salvo, Cornélio. A Bíblia fala no livro de Atos sobre Cornélio. Era um homem, a Bíblia diz que era um centurião. Ele era bom, piedoso, dava esmolas, fazia tudo certinho, era temente a Deus. Temente a Deus. Só que um dia ele orando lá, um anjo apareceu para ele e falou: Cornélio, eu vi as tuas orações. Eu vi as tuas esmolas. Ele poderia ter parado por aí, né? Mas ele falou: Cornélio, é o seguinte, você vai mandar buscar Pedro, que está lá em Jope. Manda buscar ele, que ele tem umas coisinhas para te falar que você precisa ouvir, Cornélio. A Bíblia fala que os soldados trouxeram Pedro. Pedro chega. E aí Pedro falou: e aí, o que é que vocês querem? Aí o Cornélio, quando Pedro chega na casa do Cornélio, a Bíblia fala que ele tinha chamado todos os seus parentes. Os seus vizinhos, os seus amigos estavam todos ali na casa. Ele tinha mobilizado todo mundo. Aí chega Pedro. E ele fala: Pedro, aconteceu assim, assim, assim. Eu estava lá em casa, o anjo apareceu. Ele falou que você tinha que vir aqui trazer as boas novas. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro, ele prega o evangelho para Cornélio e para todos que estavam ali. A Bíblia fala que todos entregaram a vida para Jesus, se arrependeram e foram salvos. Agora imagina se o Cornélio estivesse falando: olha, eu sou bom, eu sou o cara. Ele não teria sido salvo. É muito intrigante, mas é a pura verdade. Nós precisamos de Jesus para ser salvos. Nós não conseguimos chegar, até porque eu não consigo ser perfeito, irmão, para ser salvo. De mim mesmo, nunca vou conseguir ser perfeito. Mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos torna perfeito todos os dias.
Ah, pastor, mas eu pisei na bola. Não tem problema, irmão. Você pediu perdão, Deus te perdoou. Eu gosto de dar esse exemplo. O sangue de Jesus é igual o limpador de para-brisa do carro. Está chovendo? Está chovendo, ele é forte. Você liga o limpador do para-brisa. Aí a chuva vai caindo, o que ele faz? Cai chuva de novo, ele todo o tempo vai limpando. É a mesma coisa o sangue de Jesus, que está sobre você. O sangue de Jesus que está sobre as pessoas que entregaram a vida a Ele. Ele purifica. Ah, a pessoa pisou na bola, pediu perdão, já foi purificado, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Ah, não é porque eu sou bom? Não, não é porque você é bom. É porque você teme a palavra, porque você entendeu a palavra e porque você se colocou debaixo da palavra de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que a vontade de Jesus é que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Agora, a Bíblia fala sobre o caminho. Próprio Jesus fala em João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim. Nós aprendemos aqui que eu não posso ser salvo porque sou bom. Nós aprendemos aqui que nós precisamos tomar uma decisão com Cristo. E nós aprendemos aqui que Cristo é o verdadeiro caminho. Não existe os caminhos. Existe o caminho, que é Ele. E nós precisamos disso. E olha o que ele fala em Atos 4,12 agora. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há. É nesse momento que muitas pessoas acabam, rapaz, quer dizer que aquele caminho que eu estava seguindo não é. Eu vou ter que falar a verdade, irmão, por favor. Com muito amor e carinho. Não existe os caminhos. A Bíblia fala que existe o caminho. Há um só Deus, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Amém? Está todo mundo me entendendo aqui? Glória a Deus. Pastor, como é que eu posso ter certeza da vida eterna? 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Ele já nos deu. Ele vai dar, irmão. Ele está dizendo que Ele vai dar? Ele está dizendo que Ele já deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Lembra daquela pergunta lá? No início? Pastor, como é que eu posso ter certeza da vida? Está aqui, irmão, está aqui. Todos nós aqui, nós podemos ter certeza, sim, da vida eterna. Eu creio que todos aqui já têm essa certeza no seu coração, que você já tem essa vida eterna. Pastor, se eu estiver na dúvida... Não, irmão, se você estiver na dúvida, você precisa tomar uma decisão com Jesus. Você não pode ter dúvida, você tem que ter certeza da vida eterna. E para concluir, para fechar, parar para pensar e perguntar, o que devo fazer então para herdar a vida eterna? Com certeza é a pergunta mais relevante da vida. O que eu devo fazer? Onde eu estou? Que caminho eu estou? Que ponto eu estou aqui? É muito importante, irmão, de parar para pensar sobre isso. Até porque Jesus disse em Mateus 16, 26, diz assim, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Segundo a Bíblia, não precisamos fazer nada para sermos condenados. Todos já estamos. Você sabia, irmãos, você sabia que no dia que você nasceu, você já estava condenado? Estava condenado, você não precisou fazer nada. Se você não fizesse nada, você já estava condenado. Mas, para você receber a vida eterna, você precisou fazer algo. Que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Isso não é difícil, irmãos. O que é isso, pastor? É entregar mesmo.
Entregar tudo na mão dele. Entregar a sua vida, entregar a sua família. Fazer uma decisão com ele. Pastor, eu preciso receber Jesus? Não, irmão. Estou falando de... Desculpa. Eu preciso aceitar Jesus? Não. Estou falando de receber. Há uma diferença gritante entre aceitar e receber. Se você chegar com qualquer pessoa, até numa balada aí agora. Você entra lá numa balada lá, você vai evangelizar alguém, você pergunta para ela, você quer aceitar Jesus? Ela diz, eu quero, aceito. Se você chegar com um bêbado que está caído no chão, acordar ele e dizer, e aí, cara, você aceita Jesus? Ele falou, aceito, eu aceito. Aceitar é uma coisa, receber é outra coisa. Nós precisamos receber Jesus no nosso coração, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Só há um pecado, para fechar, só há um pecado que pode nos levar para o inferno. Pastor, que é isso? Como é que é isso? Há um pecado só que leva a pessoa para o inferno. O pecado de não receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. É o pecado de não receber aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Olha só, na segunda vinda de Jesus aqui, irmãos, ele não vai vir como a primeira. A primeira ele veio anunciar o Evangelho. A segunda, aí ele já vai vir realmente para buscar a igreja dele. Aquela pessoa que não reconheceu aquilo que Jesus fez por ela, porque ele fez. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele se afastou do Pai, o Pai se afastou dele. Ele sofreu por mim e por você na cruz do Calvário. Quem não receber isso que ele fez, é o único pecado que pode levar alguém para o inferno. É o de não receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas se você crer, diga comigo assim, levante a sua mão direita aí. Diga assim, eu creio. E hoje é o dia da salvação. Diga comigo, eu creio em tudo aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique em pé.